Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Pastor José Maria chegando para trazer mais uma palavra de fé para o seu coração e abençoar a sua vida. Esse é o nosso momento aqui no YouTube, dentre tantas coisas boas que Deus tem feito, Deus tem falado, Deus tem sido maravilhoso. Eu vou procurar não fazer um vídeo muito longo para ajudar que você não canse, mas eu acredito que quem vem aqui buscando uma palavra de Deus não cansa, não é verdade? Diferente de você procurar um outro vídeo. Claro que tudo depende, né? Eu falo que às vezes o vídeo não vai ser longo, mas eu tenho aqui um tempo que eu preciso conversar com você que está em casa, que não tem outro lugar para congregar, que busca a inspiração conosco. A palavra é o que nós alimentamos você, a palavra que nós trazemos para você. Então, o que fazer? Somos nós aqui ajudando você. Então, quero que você tenha esse tempo para passar conosco, buscar conosco aqui essa graça, né? Chama assim, essa bênção, vou assim dizer, de Deus para a sua vida. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso canal no YouTube. Primeiro, se você ainda não é inscrito, caso você veio a primeira vez, se inscreva depois. É só apertar aquele inscrições ali, como é que fica escrito? Inscrever-se, né? Acho que é isso. E se inscreva, né? Uma parte vermelhazinha que tem aí. Você se inscreva no canal. Por que é importante escrever? Toda vez que eu postar o vídeo, aí o YouTube te indica, mostra que você que tem um vídeo novo. Outra coisa interessante, você também ativa o sininho, que aí ele avisa para você que chegou uma mensagem nova. E qual é a vantagem de tudo isso? Na verdade, o algoritmo do YouTube trabalha assim. Por exemplo, quando você assiste o vídeo e você dá um like, um joia, aí depois que me falaram que o algoritmo do YouTube entende que você gostou e assim outras pessoas deverão ou deveriam também consumir aquele conteúdo. Então, ele acaba mandando para outras pessoas. E assim vai o nosso trabalho, né? Pedindo, já que todo mundo pede, pedindo também para você nos acompanhar sempre, tá bom? Sempre entra aqui no nosso canal, porque todas as quartas, todas as sextas, todos os domingos, eu sempre posto uma mensagem direcionada a você que é membro da igreja ou não e que nos acompanha de outras cidades, de outros estados. E principalmente para as pessoas que dizem, eu sou membro da igreja, pastor, só que eu moro no Amapá. Eu moro, pastor José Maria, em Belém do Pará. Eu moro em São Luís do Maranhão. Eu sou membro da igreja aqui da Paraíba. Eu tenho gente lá da Paraíba que diz, sou membro da igreja, pastor. Sou membro da igreja, só que assisto aqui de forma virtual. E há pessoas que ficam muito felizes porque nós podemos compartilhar a mensagem e ela se sente alimentada. E aí você está percebendo o quanto você precisa é de Deus e não propriamente de pessoas. Agora, tem gente que acaba falando coisas que não deveria. Por exemplo, teve um pastor até famoso que disse assim para alguém, olha, se você não vai na igreja, fisicamente falando, na igreja endereço X, número tal, você não vai para o céu. Eu fiquei olhando e falei, mas como é que o pastor falou uma coisa dessa, gente? Porque não é você ir na igreja, é você deixar Jesus ir no seu coração. Jesus entrar no seu coração. Quantas gente estão dentro da igreja, mas Jesus não está dentro delas? E quantas pessoas estão nos assistindo no sítio, na fazenda, e nos acompanha toda semana, participa da ceia com toda devoção, e ela tem uma fé firme em Jesus Cristo. Então não é o fato de você ir, óbvio que é importantíssimo congregar quando se tem condições. Eu atendo pessoas da melhor idade e o grupo de pessoas que geralmente nós atendemos, um grupo de pessoas até que elas têm dificuldades de se locomover, elas já possuem algumas comorbidades e elas não podem sair de casa. E aí como fica essas pessoas? Eu mando levar a ceia para elas, eu peço para levar os alimentos que nós entregamos na igreja. Quando preciso, eu visito. Por quê? Porque se nós não ajudarmos essas pessoas, quem as ajudará? Então, não é o fato de vir, porque tem pessoas que vêm
E pode, é claro, deve até trazer outros, a igreja é uma escola. Um salmista disse isso, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Também, claro, você tem força para ir, porque aí eu falo com aquelas pessoas, cada caso é um caso, né? Imagina você que mora num sítio, não tem uma igreja perto, ou não tem a igreja que você gostaria de congregar. Você vai, então eu não tenho Jesus? Não, para com isso. Não fica nem ouvindo essas pessoas, porque senão vai confundir a sua cabeça, tá? Então aqui venho eu trazer uma palavra de fé para o seu coração. E o que eu quero falar com você, com você no livro de Jó, capítulo 8. Foi Bildade que falou. Ele era um suíta, e esse rapaz chamado Bildade, ele foi visitar Jó no capítulo 8 e levou algumas palavras de fé ao coração de Jó. Diz assim, versículo de número 2: por quanto tempo tu falarás estas coisas? E por quanto tempo serão as palavras da tua boca como um vento forte? Porque no começo Jó falava muito. Só que, como a Bíblia diz, Jó não pecou. Mas Jó ficava tentando encontrar qual a razão do meu sofrimento. Qual a razão do meu sofrimento? O que eu fiz de errado para estar passando por isso? E acaso Deus perverte o julgamento? Ou acaso o Todo-Poderoso perverte a justiça? Se teus filhos pecarem contra ele, e ele os lançou fora por causa da sua transgressão? Se tu buscares a Deus cedo e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, se tu fores puro e direito, certamente agora ele acordaria para ti e fará a habitação da tua justiça próspera. Aqui o Bildade, ele começa a falar como algumas pessoas que falam hoje. Existem pessoas que começam, ela quer pregar, mas ela começa a colocar a pessoa, o ouvinte, contra Deus. Ou ela começa a pregar parecendo que ela está colocando Deus contra o ouvinte. O Bildade aqui, ele começou a falar umas coisas e ele começa dizendo assim, acaso Deus perverte o julgamento? Tá certo, Deus não perverte. Deus é justo, Deus é fiel. Ou acaso o Todo-Poderoso perverte a justiça? Não, Deus não perverte a justiça, Deus não perverte o julgamento. Se teus filhos pecarem contra ele, ele os lançou fora por causa das suas transgressões. Aqui, por exemplo, lá no passado, a Bíblia diz que quando os filhos de Israel pecaram, cada um pagava pelos pecados, mas não era somente quem pecou pagava. O pecado de uma pessoa afetava até a terceira e quarta geração dela. Por exemplo, Deus disse assim a Moisés, eu sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, aqui quando Bildade fala com Jó, ele fala com Jó dizendo o seguinte, olha, é como se você, Jó, está colhendo alguma coisa que você deve ter plantado. Para pensar. Hoje tem vários pastores que falam isso também. Não, você está colhendo o que plantou. Você deve estar em pecado. Vê o que você fez de errado. Vê qual é o pecado que você cometeu. Gente, eu falo assim, pecar, todos nós pecamos. Se você ficar procurando qual foi o pecado que você cometeu, você vai virar sei lá, nem o que você vai virar um trapo de imundície, porque nós não temos justiça alguma. A justiça que nós temos é a que vem da fé por meio de Jesus Cristo, nosso Pai. Nós não podemos olhar para nós e falar assim, eu não tenho pecado. Será então que quem está sendo abençoado não tem pecado? Porque alguns dizem assim, não, você deve estar em pecado, por isso você está enfrentando isso. Então, e quem está sendo abençoado? Então não tem pecado. Porque às vezes a pessoa, ela acaba se condenando. Existem muitas pessoas se condenando hoje, achando que ela está colhendo o fruto da maldição hereditária. E aqui, disse ele a Jó, se fores puro e direito, certamente agora ele acordaria por ti. Então está dizendo assim, Jó, Deus não acorda para você, porque você não é puro, você não é direito, você não... Né? E continua dizendo, embora teu início tenha sido pequeno, contudo teu fim será grandemente. Pois indago, eu te rogo, as eras antigas,
e prepara-te para a busca de seus pais, porque nada somos e não ser de ontem, e nada sabemos, porque nossos dias sobre a terra são uma sombra. É verdade, nós não sabemos nada, né? Quer dizer, não dá para você dizer assim, eu aprendi com o tempo, porque cada dia que passa você aprende coisas novas e cada dia que passa tem mais coisas novas para aprender. Agora, ele continua falando com Jó, aí eu vou ter que avançar por causa do tempo. Lá ele diz assim para Jó, no capítulo de número 8, versículo 20. Eis que Deus não lançará fora o homem perfeito. É verdade. O que é o homem perfeito aqui? Perfeito não é quem nunca erra. Perfeito aqui é toda pessoa que aceitou a Jesus como Salvador pessoal e reconhece que Jesus Cristo é a fonte da sua vida. Perfeita não é a pessoa que nunca erra. Perfeita é a pessoa que sabe, Jesus Cristo é a fonte da minha salvação. Jesus Cristo é a minha força. Porque se a nossa perfeição não estiver em Cristo, quem somos nós? O Davi já dizia, como pode o homem aperfeiçoar o seu caminho? Como o homem pode manter santo o seu caminho, se não é olhando para a palavra de Deus? E aí eu falo com você o que Paulo disse, nós temos que olhar para o autor e para o consumador da nossa fé, temos que ficar olhando sempre para Jesus. E aí, é claro, Deus não lança fora o homem perfeito, também não ajudará os malfeitores. E é verdade, isso aqui é uma grande verdade, né? Deus é fiel, Deus é justo, Deus é fiel. Agora, o que nós precisamos entender é que a nossa justiça, a nossa perfeição não está em atos que nós praticamos, e aí podemos dizer, eu sou perfeito porque eu não faço nada errado. Existem pessoas que falam assim, eu não faço nada errado, eu ajudo todo mundo e Deus é comigo por causa disso. Não, Deus é com você, Deus é conosco por causa de Jesus. Eu quero sempre que você preste atenção numa coisa. Só é possível você alcançar o bem da parte de Deus, nosso Pai, não por causa de você, não por causa de ninguém ou coisas que alguém tenha feito. Só é possível alcançar o bem de Deus por causa de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por nossos pecados. Sempre que você chegar diante de Deus, não chega assim pensando, meu Deus, mas eu fiz ou deixei de fazer. Não. Sempre que você chegar diante de Deus, o caminho é você chegar e falar, Jesus, eu estou aqui, meu Deus, eu estou aqui por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. Sou pecador, sou falho, tenho os meus defeitos, mas tem uma coisa, eu amo o Senhor Jesus, eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Vamos fazer uma oração agora, vamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como eu disse a estas pessoas, meu Pai, somos fracos, somos pequenos, somos nada praticamente. Quem somos? O que podemos fazer? Quem somos nós para chegar diante do Senhor e dizer, eu sou justo, eu não peco, eu não falho, eu nunca fiz mal para ninguém? Meu Deus, a única coisa que nós trazemos diante de Ti é o desejo de ser justo, é o desejo de praticar o bem, é o desejo de Te agradar, porque infelizmente nós temos um desejo. Paulo disse assim, quando eu penso em fazer o bem, o mal que está dentro de mim já agiu. Então às vezes o mal nos surpreende e nós pensamos assim, puxa vida, eu nem tive reação. Oh meu Deus, eu sei que muitos dos teus filhos que estão ouvindo agora e que já ouviram palavras tais como Bildade disse para Jó, você está sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada. Você deve ter pecado, Jó. Jó, você deve ter feito uma coisa muito grave para você estar sofrendo como você está sofrendo. Porque quem está de fora é fácil julgar quem está sofrendo. Agora, quando a pessoa está sofrendo, o que ela mais busca é a misericórdia. O que ela mais busca é o perdão. O que ela mais busca é aproximar de Deus. Tem pessoas, meu Pai, que ainda insiste em dar, meu Deus, palavras pesadas, dizendo, olha, para poder te levantar. Pai, a palavra do Senhor, o Senhor disse, eu sou manso, eu sou humilde de coração. E assim vocês encontrarão
descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ó meu Pai, que a minha oração alcance esta minha amiga, que a minha oração alcance este meu amigo, que a minha oração abençoe a todos que estão orando comigo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego nas mãos do Senhor a vida de todos. Obrigado e em nome de Jesus Cristo, nos dê a força, a graça, o poder que vem exclusivamente do Senhor Jesus para aqueles que crêem no teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Olha, esse texto de Jó é muito interessante. Eu aprendo muito com Jó, no livro de Jó, melhor dizendo. E aí eu fico olhando os amigos de Jó falando, inclusive no final. Só teve um amigo de Jó que Deus ficou feliz com ele. Os outros, Deus falou, olha, vocês ficou chateado com eles, vocês não falaram o que eu pedi para falar. Vocês não foram lá ajudar meu servo Jó. Vocês não foram lá para dar uma força para ele. Bem, eu volto na quarta-feira, tá? Terminando aqui, o tempo acabou. Deus abençoe você. Pense nisso, não fica procurando o que eu fiz errado, meu Deus. Não. Fica procurando o que você fez errado, porque errar, todos nós erramos. Fala assim para Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Me mostra o que fazer, me dê a direção, como eu agir para chegar do outro lado e vencer. Deus abençoe a todos vocês abundantemente, que o Espírito Santo seja com você. Se você gostou desse conteúdo, dessa mensagem, passe para as pessoas e compartilhe, por gentileza. Deus abençoe, um abraço e até lá.